Opa, estamos de volta. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sinceramente espero que sim, e também tenho certeza absoluta de que esta é a vontade de todos nós ateus. Saiba você, religioso, que nós ateus somos verdadeiramente as pessoas que almejam, desejam, sempre esperam pelo progresso da humanidade, mas não só esperamos. Nós vamos à luta, sabe por quê? Porque temos certeza absoluta de que não existe divindade alguma, não existe anjo algum que venha socorrer a humanidade. Estamos por nossa própria conta e risco, e homens ajudam homens. Por isso que sempre buscamos um mundo melhor, uma humanidade mais justa. Porém, entretanto, contudo, todavia, sabemos que só veremos esse mundo melhor, essa humanidade justa, exatamente quando nos libertarmos de todo tipo de crença, todo tipo de doutrinações religiosas que só tem levado a humanidade à dissensão, à separação entre seres humanos. É só para isso que a religião serve. A religião sempre foi o atraso da humanidade, a volta à primitividade. Religiões são fantasias, ilusões, superstições criadas por homens espertos. Não é? Você, religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Você não suportando ser contrariado, você entra em defesa dessa divindade imaginária, né, que te foi impregnada na cabeça, cai ali, a tua pele de ovelha mostra a tua verdadeira face de lobo. Você diz que nós vamos para o inferno, seremos castigados, você vai pegar um câncer, quero que você morra, o carro vai te atropelar, vou te pegar na rua. Todo esse tipo de maldade e perversidade só sai de dentro da religião, da mente religiosa. A religião sempre foi o mal da humanidade, sempre a causadora de guerras, de dissensão entre as próprias famílias, entre povos, entre famílias, entre nações. Sempre tem o viés da religião no meio da dissensão. É só para isso que a religião serve. Saiba você, religioso, que você foi enganado. Infelizmente, você foi enganado. Todos mentiram para você. Seus avós, seus pais, seus irmãos, professores, políticos, médicos, juízes, desembargador, líderes religiosos principalmente, papa, pastor, padre, espírita, judeu, budista, todos mentiram. Sabe por quê? Porque não existe divindade alguma. Divindade foram inventadas por homens espertos lá nos primórdios da humanidade. Ali onde imperava a ignorância, e ainda impera a ignorância, porque onde tem religião existe a ignorância. E o Brasil é um dos principais no mundo inteiro na infantilidade, na imbecilidade que é seguir religião, ser religioso. O Brasil é um dos primeiros, infelizmente. Agora, tem uma coisa boa nisso tudo. Onde o protestantismo pisa o pé, o país acaba se tornando ateu de fato. É fato isso, tá? Pessoal, eu sou Paulo Coelho. Este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, aos inscritos que acompanham ao meu trabalho. Peço a vocês que deem like, que compartilhem os vídeos, comentem comentários inteligentes, racionais, sabe? E você que não é inscrito, se inscreva, né? Se inscreva, ajude esse canal a crescer, a trazer mais pessoas à liberdade do sistema religioso. Quero mandar um forte abraço aos canais ateístas que estão na linha de frente do combate ao sistema religioso. Quando eu falo combate ao sistema religioso, combate ao sistema de crença, não a pessoas, não a seres humanos. É muito pelo contrário, é para libertar essas pessoas de dentro desse casulo religioso, dessa prisão, desses grilhões do sistema religioso que foi implantado, infelizmente. A pessoa nem tem culpa, né? Nasce em um país cristão, é mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, dá aquele choque térmico, né? E ali passa uma vida inteira agora, né, acreditando na fraude da farsa que foi implantada na cabeça dela. Você só é cristão porque nasceu em um país cristão, né? Mais uma divindade agora criada pelo Império Romano e trazida aqui para o Brasil em braços de homens. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história. Estamos aqui para ajudar vocês, a libertar vocês de toda essa escravidão, os grilhões dos dogmas religiosos que foram criados lá atrás, lá no passado, onde imperava a ignorância. Onde imperava a ignorância e ainda impera onde tem religião, ali tem sempre o esperto. O esperto é o cara que vai criar uma divindade para ele, vai se apresentar como mensageiro, office boy ou messias dessa divindade que ele próprio criara, né? E vai levar com ele um rebanho de ignorantes que, infelizmente, são vocês religiosos, sabe? Assim foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses ao redor da Terra. E pasmem, nenhuma divindade dessa nunca se apresentou para toda a humanidade. Por que será? Sempre tem um pau-mandado dele, o office boy deles, né? Dessas divindades imaginárias. É simples, gente. Homens criam Deus, não Deus cria homens. Saiba você, religioso, que você não é o sonho de Deus. Deus é o sonho do homem esperto. E foi assim que quando você nasceu, foi mergulhado em uma banheira fria, batizado ali sem saber o que estava acontecendo, que eu considero um crime, né? Uma criança não sabe o que está acontecendo, mas passa ali agora uma vida inteira, papai Cecel castiga, e por mais que ele estude, se forme, médico, desembargador, juiz, o escambau, o presidente da república, acaba se ajoelhando para charlatões da fé porque fé não é racional, tá? Então você acaba, né, passa uma vida inteira, né, enganado e enganando, né? O pior de tudo, passa essa herança maldita de gerações em gerações, condenando seus próprios parentes a serem servos. Servo é escravo, minha gente. Servo é escravo, né?
O cristianismo, por exemplo, falo mais aqui do cristianismo porque nós somos um país debaixo do jugo romano. Saiba você que o Império Romano não morreu, não acabou. O Império Romano é o cristianismo. Foi a jogada de Constantino que criou o cristianismo no Império Romano, aboliu o panteão romano porque queria que os judeus seguissem, porque o Império Romano havia se expandido demais, dominado centenas de terras, cada terra tinha suas religiões, seus deuses, e ele fica muito mais fácil dominar com uma divindade só ao seu lado, né? Com um sacerdote só ao seu lado, lá em cima no topo da pirâmide, onde estão os lords, né? Ali o topo, a elite e o clero ao lado deles, né? Aí comanda ali a base da pirâmide, que são exatamente vocês, as ovelhas, que eles vão ali, né? Botar vocês para trabalhar para eles, arrancar a lã de vocês, a pele de vocês, comer a carne e deixar os ossos de troféu para os seus filhos também serem servos deles. Você acha que está servindo a alguma divindade? Na realidade, você está servindo a homens espertos que querem ser servidos em salvas de prata. A verdade é essa, sabe? Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que não quer se libertar de toda essa perversidade. Por isso que eu digo, se inscreva no canal. Tem muitos que caem aqui de paraquedas. Se você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, e é religioso, saiba que aqui é um canal ateísta, que a gente bate na tecla mesmo em cima da religião, do sistema religioso, dessa quantidade de Deus, principalmente o Deus cristão que foi trazido aqui para o Brasil de navios em braços de homens que é incapaz de se locomover. Não é? Chegando aqui, destruiu praticamente a cultura dos aborígenes, dos índios daqui, empurrou-lhe a Bíblia e tomou-lhe as terras. Eles são religiões expansionistas, as três piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que desde que foram criados lá no meio do deserto, por aquele povo bárbaro, primitivo, que comia poeira no meio do deserto, né? Que uma puta de inveja das outras civilizações politeístas, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, e aí criaram uma divindade para ele, denominada de Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto de entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar e destruir. Levava como escravas sexuais apenas as criancinhas, as virgens, para serem estupradas agora pelo povo de Deus. Que divindade é essa que cria todos os seres humanos e agora escolhe um povo para matar outros seres humanos, né? O pai de todos agora escolhe um filho para matar os irmãos. Que coisa estranha, não é? Tem sido assim com essas três piores religiões da face da terra. Judaísmo, cristianismo e islã, que descendem de uma mesma divindade criada por um povo primitivo do meio do deserto que nunca existiu o tal do Abraão, tá? Nunca existiu, é uma criação, uma fraude, plágio sobre plágio, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, vamos falar hoje no vídeo de hoje, gente, sobre o luteranismo, como essa porcaria, esse lixo religioso, mais um lixo religioso, né, saído de dentro de outro lixo religioso, da prostituta mãe, né, que deu agora à luz a prostitutazinha, a filha, né, a filha que, né, assumiu novas posições, sabe, para levar um rebanho de idiotas com eles. Mas como que isso se deu e como que essa porcaria chegou aqui no Brasil? Inclusive, se esta merda, né, que chegou aqui no Brasil, se deixarmos, eles chegaram de mansinho com a Bíblia embaixo do braço, se fazendo de coitadinho. E aí foram tomando espaço, comandando, dominando a política, dominando tudo. E hoje querem mandar no Brasil, querem enfiar uma espada no teu pescoço e obrigar você. Porque é assim que as religiões foram feitas. Tanto o cristianismo, nas cruzadas, invadia a terra, matando, roubando, pilhando, destruindo, enfiando a espada no pescoço. Ou você é cristão ou morre. E caso na dúvida, mata mesmo, toma as terras e leva tudo. E por isso que a igreja é podre de rica. E aí a filhinha, a prostituta filha agora, o protestantismo que está tomando conta do país. A boa notícia é que onde o protestantismo pisa o pé, o país fatalmente se torna ateu. Porque é tão tirana essa religião, tão perversa, mais perversa do que a mãe, a prostituta mãe, né? Porque a prostituta mãe foi perversa no passado, hoje está mais quieta. Mas a prostituta filha, os protestantes, né? Hoje está aí querendo dominar o país, né? Presidente evangélico se ajoelhando para charlatões, né? O tal do Edir Placebo, inclusive o Edir Placebo, né? Que prega nas igrejas dele, inclusive saiu aqui no jornal aqui, que a Igreja Universal liberou, a grande aqui, o templo da Universal grandão aqui, né? Para as pessoas, liberou, né, um estacionamento para o pessoal ir vacinar-se lá. Porra, antigamente passava os carros de som, a Igreja Universal dizendo que venha para o culto de cura, aqui tudo, curava tudo. E agora tá curando o Covid. Mas só que tá curando o Covid com a vacina, é para vacinar. Eu pensei que era Jesus que ia estar vacinando o pessoal lá. Que merda é essa? Inclusive o safado, o criminoso, bandido do Edir Placebo, né? Que ilude o povo, mente para o povo dizendo que Jesus cura. Inclusive ele fez um vídeo dizendo que o Covid seria uma mentira, né? Que seria uma artimanha do Satanás, né? Uma artimanha do Satanás para enganar o povo, sabe? Para impor medo no povo. E ele mesmo, ele próprio, foi se vacinar. Só que se vacinou fora do Brasil, né? Para se esconder, né? E porque ele não foi se vacinar lá, no estacionamento da Epitácio, para todo mundo ver que lá onde ele pregava a mentira das curas, a farsa deles lá, sabe? Para extorquir o povo, lá mesmo
onde está a ciência curando. Sabe, cadê o Jesus que curava tudo lá da Universal, hein? E de todas as igrejas, né? São tudo charlatão essa cambada. Está se tornando um país de evangélico, miliciano, presidiário e político corrupto. Uma bosta só. Tá virando essa aqui, tá? Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como surgiu essa porcaria toda desse protestantismo, como chegou aqui no Brasil e como foi criada essa merda toda, né? O tal do Martinho Lutero, né? Antes eu peço a vocês, né, que se você não tá satisfeito do jeito que tá e não tá bom, e nós sabemos a culpa de quem, né, de essa desgraça toda que tá, principalmente nos países religiosos, né, e o Brasil, líder em esquizofrenia religiosa, sabe, está ali no topo, sabe, como eu vou mostrar para vocês aqui, sabe. Então se você não tá satisfeito e não é para estar mesmo, sabe, temos que bater em cima disso aí, porque se deixar, esse pessoal vai colocar a gente na fogueira de novo, sabe. Então, junte-se a nós ateus. Nós podemos mudar esse panorama, essa figura que está aí, terrível aí, do sistema religioso. Nós temos na mão a razão, nós temos a lógica e temos a ciência na mão para combater essa cambada de ignorantes que querem destruir o país e destruir a vida das pessoas, tá? Antes, eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, de intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidades, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, extermínio de animais, destruição, muita mentira e muita barbaridade de um Deus misântropo que teria criado tudo e todo, mas agora se arrepende de ter criado sua própria imagem, e aí manda o filho dele, mata todo mundo, manda o filho dele, também não resolveu merda nenhuma, filho dele que é ele próprio, né, na loucura que é o cristianismo, né, e não resolveu merda nenhuma, continua aí toda desgraça e tudo causado por essa bosta mesmo chamada religião. E uma das piores que tem é essa bosta desse cristianismo, do judaísmo e do islã, sabe? O crente acredita nas fantasias bíblicas como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula do leão, sabido, zumbi que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, serpe que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e a Virgem Mary que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura insana que é o cristianismo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre, eu vou entrar nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui parece uma bíblia, né? Mas aqui é história, história verdadeira, né? História com H, sabe? Isso aqui é história verdadeira. Inclusive esse livro aqui, a escrita da história, esse livro aqui, ele não pode ser vendido. Ele é um livro para professor, é um presente que eu ganhei, é um livro para professor e ele abrange ali a história, é para o professor ensinar até em faculdade, tá? É até que tem aqui, ó, proibido a venda, né? Proibido a venda. Então foi um presente que eu ganhei e eu me baseando aqui, entrei aqui na história do luteranismo, né? Vamos entrar aqui no Velho e Novo Mundo, sob duas majestades, o rei e o papa. E nós vamos entrar aí na história do tal do Martinho Lutero que inventou. Na realidade, ele nem tinha a intenção de inventar essa desgraça chamada, né, protestantismo evangélicos que chegou aqui no Brasil, essa merda que chegou aqui no Brasil. Sabe como tudo isso surgiu? Vamos à história? Vamos à história e vamos descobrir como essa merda toda foi forjada, tá? Para você hoje, crente, tá aí dando dízimo para essa campada de bandidos que são esse sistema religioso, principalmente aqui no Brasil, o cristianismo e os protestantes que querem dominar, né? Aqui pelo amor ou pela dor, teu rabo, crente. Pega teu Deus, soca no rabo, teu Deus, teu espírito pombo, teu Jesus boiola, enfia no teu rabo. Vamos lá, pessoal. Nos últimos 30 anos, os evangélicos aumentaram sua participação na vida pública, transcendendo as fronteiras da igreja para ocupar espaço na mídia, na cultura e na política. Veja só os evangélicos como são, né? Chegaram de mansinho, com a bibliazinha debaixo do braço, se fazendo de coitadinho, mas foram ali, ó, né? Comendo por baixo, ó, moendo ali, sabe? Para hoje se tornarem aí, quer impor, né, a religião deles em tudo que é canto, né, órgão público, em qualquer lugar. Se você é ateu, eles já estão infiltrados em empresa pública, empresa particular, em tudo que é lugar eles estão infiltrados e eles vão te bloquear porque essa raça não presta, já fizeram comigo, tá? Em termos absolutos, eu vou mostrar a você, só é desgraça. O que a religião pisa, principalmente essa religião fundamentalista, que é, inclusive o nome fundamentalismo vem dos evangélicos, tá? Vem dos protestantes, que queriam fundamentar-se na Bíblia. Mas vamos lá, senão não dá tempo. Em termos absolutos, o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento da população evangélica em todo o mundo nos últimos anos. Né? Claro, o Brasil sempre é como o Brasil, receber o lixo de fora, o que eles não querem mais lá fora, que já se livraram. Essa sequência de vídeo vai levar pelo menos uns 3 ou 4 vídeos, onde eu vou mostrar para vocês essa merda todinha como foi forjada. E o sangue que vem derramado, não só do catolicismo,
do protestantismo, toda essa merda que é o sistema religioso, tá? Então, os evangélicos deixaram os templos. Antes aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal. O Brasil, população evangélica nos últimos tempos. Eles vão comendo devagarzinho ali, sabe? E se implantando ali, forçando você ao fio da espada a aceitar essa merda, né? Pelo amor ou pela dor. Os evangélicos deixaram os templos de garagem, né? Templo de garagem tem toda esquina. Só aqui na minha rua aqui deve ter uns 3, daqui pra lá. Sabe, nas outras ruas aqui tem outro, que nem podia, né? Que é difícil. Mas eles fazem, são cara de pau, são sem vergonha. Querem implantar essa merda da religião deles em tudo que é canto. Na igreja, na igreja tudo bem, mas fora da igreja, nas ruas, em praça pública, dentro dos ônibus, na parada do ônibus, no meio da rua, batendo na sua porta, na sua casa. Mas você não pode discordar dessa merda deles, porque aí você não pode falar. Vá pra merda, rapaz. Você quer empurrar essa merda de goela abaixo a gente, então vocês vão engolir também a verdade, tá? Cambada. Os evangélicos deixaram os templos de garagem para ocuparem cargos legislativos em prefeituras e grandes empresas. É por isso que eu estou dizendo, né? Quantos empregos já foi tirado meu, sabe? Por conta deles saberem que eu sou ateu. Eles têm o rádio Evangelho, rádio Evangelho, né? É aquele rádio onde ele sai, né? Um comentando para o outro. Pensa num povo fuxiqueiro, né? Um povo veaco, fuxiqueiro, nojento, eles fuxicam até deles mesmos, sabe? Evangélicos têm se envolvido cada vez mais na tomada de decisões políticas no Brasil. Os evangélicos alcançaram a maior estruturação política, né? Entraram na política bancada evangélica, que é para formalizar leis, né? Para eles sempre ir dominando, eles vão dominando. Eles mesmo dizem, está tudo dominado. É igual, né? Aí eles se unem a quem? Né? Ao tráfico de drogas. Você vê aí o Fernandinho Beiramar, ele casou, o pastor foi casar ele dentro do presídio, né? E ele está estudando para teologia, para quando sair como a maioria dos presidiários, né? Tudo se torna evangélico. Tudo. Pergunta se tem um ateu dentro da cadeia. Só tem crente dentro daquela merda, sabe? O censo mostra que 26,2 milhões de pessoas declararam-se evangélicas no Brasil só no ano 2000 e que representavam 14,4% da população em 2010. Esse número saltou para 42,3 milhões de pessoas em 2010, né? Um percentual correspondente a 22,2% dos brasileiros. Isso em 2010. Gente, em 2010, pesquisa feita dava conta de que haviam 40 mil denominações religiosas e se abria 14 mil por ano, porque é muito fácil você abrir uma igreja evangélica. Você junta ali alguns membros ali, vai lá, paga uma pequena taxa no cartório, pagou ali, você já está livre de tudo quanto é tipo de imposto, sabe? Você só vai ter benefício com isso. Você pode ser o pior bandido que for. Você vai dar testemunho na igreja com a Bíblia debaixo do braço e vai ser aplaudido por isso. Em nome de Jesus. Que Jesus vagabundo, rapaz. Que bosta. Em relação aos evangélicos, o crescimento tem sido acompanhado do aumento de sua presença em espaços institucionais, como a Câmara de Deputados, né, no Executivo, e em escolas e na mídia. Na escola e na mídia. Na escola, exatamente para manter as pessoas presas atrás, porque uma droga é colocada na criança desde pequena. Desde pequena, papai Cecil castiga, não sei o quê, doutrinando, isso é doutrinação. Porra, uma criança tem direito de escolher, porra, ela já nasce daquele berço ali, religioso, aquilo é impregnado na cabeça dela, e ela vai crescer com aquela merda na cabeça, não consegue mais se libertar disso, a não ser que por seu próprio interesse e esforço procure o conhecimento, como alguns têm procurado nos canais ateístas. Chega nos canais ateístas, se bate com a dura realidade que foi enganado, está sendo enganado, e passando essa enganação de geração em geração, muitos conseguem se libertar, mas muitos ficam muito irados porque o orgulho não deixa, que eles não admitem que está enganado. E aí entra com xingamentos, ameaças, assiste o vídeo até o final, mas entra com xingamentos, ameaça e a falácia, né? Mas a falácia sempre pede para a lógica e a razão. Agora, nós obrigamos você a estar aqui no canal ateísta, crente? Não, eu te dou o livre-arbítrio, volta para o YouTube, clica no botão aí, você não é obrigado a ouvir meu vídeo não. Você volta para o YouTube, que lá você vai encontrar centenas, milhares de canais onde vão te manter presos, atrelados a essa bosta do sistema religioso, né? Mantendo você ali alienado. Porque assim que você quer estar num banco frio de templo e igreja por toda uma vida, doando sua vida para charlatões lá em cima, achando que é para uma divindade, né? Na realidade, né, esse cara está lá em cima com uma roupa pomposa e você lá embaixo, né, sustentando. Você é 10% de toda a sua vida pertence a ele e mais, né? Fora as contribuições. É por isso que eles são putos com os ateus, porque nós nunca seremos religiosos. Eles brigam contra as religiões, mas até admitem as outras religiões. Sabe por quê? Porque eles sabem que as outras podem se converter para deles, mas o ateu, ele sabe que o ateu tem um conhecimento, é uma ameaça para o sistema dele, porque ele sabe que o ateu jamais, uma vez ateu, jamais voltará a ser religioso. Tenha certeza disso. O cara que diz
né? Eu fui ateu e agora sou religioso, é um charlatão, é um crente safado, querendo degredir a imagem do ateísmo. Não existe ex-ateu, tá? O cara chegou no conhecimento, acabou, morreu as divindades. Quando o conhecimento chega, a divindade morre. A verdade é essa, é por isso que não existirá mais nenhuma divindade. Então eles estão se filtrando em tudo, cara. Agora eles colocam isso desde lá, pô. Em 1 Coríntios capítulo 1, 19, sabe o que está escrito? Porque está escrito que aniquilarei a sabedoria do sábio e destruirei a inteligência do inteligente. Eles querem você burro, é por isso que impregnam nos colégios desde cedo. Estão dominando tudo. Entraram aqui na Câmara de Deputados, com a bancada evangélica, né, no Executivo, escolas e na mídia. Interessante que a mídia, eles condenavam a mídia. Quando eu era moleque, lá na década de 80, eles diziam que a mídia, a televisão, era a imagem ali da besta. Besta foi vocês que acreditaram nisso, porque hoje eles usam a televisão. E você quem paga. Então você está pagando para o Satanás apresentar, para você se apresentar para você, porque os religiosos dominam a mídia aí. O incremento demográfico, ou o excremento religioso demográfico, tem transbordado para outras dimensões da vida pública. Outras dimensões da vida pública. As religiões evangélicas têm, desde a década de 90, se manifestado em programas de televisão aberta, e igrejas compram parte da grade televisiva, e muito embora você pague por um canal fechado, vem no pacote a porcaria religiosa, sabe? É obrigado, né? De programações para transmitir cultos, a maioria de vinculação de música evangélica, estações de rádio, e na paisagem urbana com multiplicações de templos de todos os postos em diferentes áreas das cidades. Você tem que engolir essa merda toda de goela abaixo, sabe? Há cerca de 30 anos, a religião era entendida como uma instituição voltada para os próprios adeptos e suas crenças compartilhadas quase exclusivamente pelos fiéis. É aquilo que eu falei, eles chegaram de mansinho, quietinho, com a biblinha debaixo do braço e fazendo de coitadinho. Porra, se vocês tivessem a religião de vocês, ficasse para vocês, beleza, mas vocês são escrotos, vocês chegaram de mansinho e agora querem dominar tudo, sabe? Vamos lá. As democracias contemporâneas têm como pano de fundo a ideia de que a religião não deve estar presente na vida pública, ou seja, o Estado laico. Mas o Estado laico não existe, é uma fraude, é uma farsa. Você vê aí o presidente dizendo Deus acima de todos e agora está se ajoelhando para charlatão, bandido religioso, sabe? Que deveria estar na cadeia, né? Esse tipo de gente, que são charlatões, promete cura que não pode cumprir. E muito embora a Bíblia prometa, mas eles, sabe o que eles fazem, a jogada deles? Quando não acontece as curas que eles prometem dentro da igreja, que não cura ninguém, é charlatanismo, isso é mentira, isso é crime. Sabe o que eles fazem? Ele põe a culpa na pobre ovelha. Além de extorquir ela, põe a culpa nela e ela volta para casa culpada. De novo, não fui curado porque não tive suficiente fé. A Bíblia não diz isso, sabe? O crente não conhece sequer a Bíblia dele. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 e ao 15, está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, esses ungirão com óleo, a fé sarará o doente, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Ou seja, além de ser sarado, teus pecados ainda será perdoado. Basta chamar o presbítero, mas você recorre ao quê? A um hospital para ser curado pela ciência, pela medicina, e vai para dentro de uma igreja para dar um falso testemunho, para alimentar a ilusão de um Deus imaginário e sustentar uma cambada de bandidos religiosos, com uma roupa pomposa, te enganando a vida inteira e extorquindo toda a tua vida, sabe? E você fica sentado naquele banco frio, ali, vendo só aquelas passagenzinhas mastigadas por eles, sabe? Porque você não pode pular fora. A Bíblia do crente parece uma lona de circo, toda pintada com caneta colorida, que é para ele saber o texto que o pastor indica. Porque se ele pular fora daquele texto e tiver dúvida, aí é a ovelha negra. E uma ovelha negra quando sai, aí a ovelha quando pula do curral, as outras vão atrás, né? Esse é o medo do pastor. Porque se nós ateus tirarmos de uma casa, o marido, e o marido tirar a esposa, já é uma família livre. Livre, são 10% de um, 10% de outro, 20% da vida dessas pessoas. Fora os filhos que não vão crescer num ambiente louco, insano, que é um ambiente religioso. Tá? Então, eles entram em tudo, né? Porém, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Os religiosos deveriam, na realidade, a democracia contemporânea tem como pano de fundo a ideia de que a religião não deve estar presente na política. Isso é o Estado laico, a separação entre Estado e religião. Isso não acontece. O que acontece no Brasil hoje? Querem tornar uma democracia. Democracia não, uma teocracia. Na verdade, até um Estado, né, de crente, né, Estado parecido com o Estado Islâmico. Porque é isso a ideia deles. Né? É que você ou segue a merda deles ou você não tem direito a nada. Tomam teu emprego, tiram tua casa, querem tirar tua família. Todo tipo de desgraça o crente faz. E ele faz baseado nas desgraças que tem nesse livro podre. Tá? Porém, não é isso que ocorre. Né? O Estado não é laico. Como entender um sistema democrático, deveria ser democrático, nos quais
as organizações religiosas atuam na arena diretamente no público dentro do governo. Dentro do governo. Então a religião está impregnada no governo. Os religiosos ocorrem de diferentes arenas. Exemplo, né? Fazer religião em público, eles fazem religião em público, em praça, dentro de ônibus, todo lugar, eles têm direito de fazer tudo. Ocupam espaço público que é pago com o erário público, com dinheiro público, sabe? Eles ocupam até dentro da Câmara de Deputados, os caras fazendo oração, fazendo coisa lá, dentro dos colégios. É público, cara. O Estado é laico, é crime, é errado, mas eles fazem. Então quando a gente bate na tecla que a gente contesta essas coisas, aí eles, não, tá perseguindo, vai se lascar, rapaz. Isso é escroto. Eles fazem ensinações religiosas, né, e influenciam o público. A ideia deles é essa, sempre trazer mais para dentro da loucura que eles vivem, né? O religioso, os líderes ficam, né, mais dinheiro para eles, porque você representa apenas um cifrão. Mas o crente na retarda dele não, é porque eu vou levar você pro céu, porque você salva. Pega teu céu, enfia no teu rabo, rapaz. Não existe céu, não existe inferno, não existe porra nenhuma. Isso é invenção, seu otário, seu babaca, né? Um exemplo disso é a inauguração do templo em 2014, o templo do tal do Salomão, na Igreja Universal do Reino de Zeus, em São Paulo, né? Que lá contou com a presença de autoridades políticas, né? Teve grande repercussão na imprensa, né? E outra é os tribunais, né? Eles entram aí no Supremo Tribunal Federal envolvendo agentes religiosos, né? Debatendo contra o aborto e contra a célula-tronco e as pesquisas, sempre contra a ciência, sempre os negacionistas, sempre contra a ciência, sabe? Tem matado milhares de pessoas aí, essa doença aí, por conta de quê? Por conta do negacionismo da ciência, caralho. Cadê a porra do teu Deus? Agora a Igreja Universal abre as portas para ir vacinar lá dentro, né? Cadê a Igreja Universal? Cadê a divindade deles que curava tudo, hein? É de placebo, charlatão, escroto. Não só você, o Chapeleiro Maluco, o Silas Malacheia, toda essa cambada, todos, do pequeno ao grande, tudo charlatão, tudo mentiroso. Não cumpre o que está na Bíblia não, sabe? Em João capítulo 14, versículo 12 diz: aquele que crê em mim fará obras ainda maiores das que eu faço, porque eu estou indo para o Pai. O filho da puta do Jesus teria curado cego, né? Teria curado leproso, ressuscitado gente, né? Cadê que vocês cumprem também? Mateus capítulo 10, versículo 8, né? Curai os leprosos e ressuscitai os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Cadê o poder de vocês? Porque o poder de vocês só acontece dentro das igrejas, hein, seus charlatões? Vamos lá. No caso específico dos evangélicos no Brasil, a expansão de sua presença na vida pública tem sido baseada em estratégia triangular, que inclui a esfera religiosa, a busca por visibilidade midiática na mídia, né? Eles querem aparecer na mídia para ficarem mais famosos, ganharem mais bestas, mais adeptos, né? Mas a gente tem liberdade, eles estão putos com a gente, com nós ateus, sabe? Em busca por visibilidade midiática, né? E certo protagonismo legislativo, né? Ou seja, na política. Agora, pessoal, vamos entrar aqui no ceboso. Como essa merda chegou aqui no Brasil? Começando pelo Lutero. Quem era Martinho Lutero? Esse escroto. Esse cara aqui, bandido também, né, que criou essa religião. Na verdade, ele nem tinha a intenção de criar. Mas nós vamos aqui nos aprofundar na história para ver como tudo isso surgiu. Primeiramente, eu quero começar com o pensamento desse cara aqui. Olha o pensamento do cara, ó. Que faremos nós cristãos com este povo rejeitado e condenado, os judeus? Veja bem, quem criou o cristianismo foi o Império Romano. O Império Romano criou o cristianismo para os judeus seguir, porque os judeus na revolta judaica, os judeus não queriam mais pagar imposto para o Império Romano. Desde o imperador Vespasiano viu que as terras onde eles dominavam estavam entrando em conflito, porque haviam inclusive várias seitas judaicas. E eles não queriam, e vários messias que queriam libertar do domínio romano. Então o que é que o Império Romano faz? Cria um personagem chamado Jesus Cristo, né, pegando ali o Cristo lá dos Assênios, né, do Crestos, seguidores de Crestos. Eles vão e criam esse personagem e cria a Bíblia Novo Testamento, inventam a Bíblia Novo Testamento. Lá a partir do imperador Vespasiano, chega lá no Concílio de Nicéia, o Constantino dá o golpe de mestre. Cria a Bíblia Novo Testamento, coloca lá a Santíssima Trindade também, que é para os judeus acharem que o Deus que eles criaram é o Deus deles também, né? Que também foi inventado, também plagiado o Deus dos hebreus, sabe? E aí os judeus não comeram corda. E aí eles, né, ficaram com raiva dos judeus. E causou então o antissemitismo, causado exatamente pelo cristianismo. Não foi por outro lado, foi o cristianismo que causou o antissemitismo. Pode ter certeza, olha aqui, ó. Veremos, que faremos, diz Lutero, que faremos com os cristãos,
nós cristãos, que faremos nós cristãos com este povo rejeitado e condenado? Agora, o povo judeu já diz que é diferente. O povo judeu diz que eles são os escolhidos, né? Mas aqui os cristãos dizem que eles são rejeitados e condenados. Rejeitados por quem? Pelo Império Romano, pela Igreja Romana, né? Os judeus, aí ele diz, vou dar-lhes o meu conselho. Ele dando um conselho para os judeus, olha só. Né? O cara altamente antissemita. Aí diz, o meu conselho sincero, primeiro, atear fogo em as suas sinagogas, em honra ao nosso Senhor e à cristandade, ao Cristo dele, em honra a Jesus Cristo, ele dizendo para os judeus tocar fogo na sinagoga deles, né? De modo que é muito confuso isso, porque o próprio Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E o Lutero queria tocar fogo no Deus do Antigo Testamento. É uma porcaria do caramba. Então vamos lá. Em honra à cristandade, de modo que Deus veja que nós somos cristãos, né? Ou seja, eles sempre são... Cara, uma religião quando é criada, a outra não presta. Por exemplo, o cristianismo inventou o inferno. O inferno para o judeu não existe. O Sheol, que está lá no hebraico, é sepultura. É lugar para onde todos nós vamos, é a sepultura. Quando chega lá no Império Romano, que eles transferem lá, o imperador chama 72 escribas judeus e transfere do hebraico para o grego, eles pegam ali na Septuaginta, né, 72 escribas judeus e colocam a palavra Sheol, ele transfere para a palavra Hades, lá do grego. Quando eles transformam para o grego, eles pegam o inferno de Hades, que é a mitologia grega. Hades é o deus do submundo, onde ele é o irmão de Zeus, o deus, né, do panteão grego, né? E aí eles vão e colocam isso para você achar que existe um lugar físico quando você morrer, que o espírito vai. Espírito é outra mentira. Espírito é consciência. Quando você perde a consciência, acabou tudo. Espírito é corpo e consciência, corpo e alma, corpo e consciência. Então vamos lá, continuando. Ele disse, né? Vou dar-lhe o meu conselho sincero. Primeiro, atear fogo às sinagogas, em honra ao nosso Senhor Jesus Cristo e à cristandade, de modo que Deus veja que nós somos cristãos. Aconselho que seus rabinos sejam proibidos de ensinar, sob pena de perderem a vida e serem mutilados. Olha a ameaça, né? Isso é ameaça de crente, rapaz. De onde vem a intolerância? Dos crentes, né? Diz que nós aqui temos discurso de ódio. Não, rapaz. Nós aqui batemos de frente contra o sistema religioso, contra todo tipo de divindade inventada, criada por homens espertos, malas, né? Não contra pessoas, não contra seres humanos. Agora aqui sim é contra seres humanos. Ele aqui dizendo, que se os judeus não acabarem com ele, aconselho que os rabinos sejam proibidos de ensinar. Caso contrário, sobre pena de perderem a vida, ameaça de morte, né, e serem mutilados. Esse é o Martinho Lutero, que nós vamos conhecer, né, nessa sequência de vídeos. Martinho Lutero era muito antissemita. Perdão, pessoal. Até 1536, Martinho Lutero era um entusiasta na conversão de judeus ao cristianismo luterano. Então a intenção dele era converter os judeus ao cristianismo. Sempre foi, ele dançou, porque quem criou o cristianismo lá atrás já tinha essa intenção de converter os judeus. Ele achou que conseguia, né? Em 1536, Martinho Lutero era um entusiasta na conversão de judeus para o cristianismo luterano. Mas diante da dificuldade de converter os judeus, publicou em 1543 uma resposta ao fracasso pessoal intitulado, ao fracasso dele pessoal de não ter conseguido converter os judeus. Aí ele escreveu isso. Contra os judeus e suas mentiras, né? Ele escreveu contra os judeus e suas mentiras, em que demonstrou forte oposição à religião judaica, né? Ele ficou puto, não quer se converter, aí ficou com raiva, não é? Não é assim que é o crente? Chegou a pedir que ateassem fogo as sinagogas e escolas judaicas, além de afirmar que os judeus deveriam ter as casas destruídas, assim como os bens e livros queimados e apreendidos. Esse era Martinho Lutero, e vai ficar bem pior ainda, pessoal. Mas Martinho Lutero não era o único antissemita entre os cristãos. Outros teólogos reformadores, né, crentes reformadores, bem como representantes também da Igreja Católica, né, que a Igreja Católica também foi criada para converter os judeus, para a religião que eles criaram, o cristianismo, né?
bem como representantes da Igreja Católica e humanistas famosos como Erasmo de Roterdã, ofendiam a religião judaica. Agora, pessoal, entrando aqui na história, em 1517, novembro de 1517, toda a Europa era cristã. Toda a Europa era cristã. Há mais de um milênio, no sul e no centro, com os últimos vestígios de algumas religiões pagãs lá nos países bálticos, né? Apagadas no século XIV. Todos os aspectos da vida, incluindo a formação da família, o sexo, a alimentação e as guerras, seguiam as orientações dos papas, né? Olha só isso aqui, ó, incluindo a formação da família, a mesma coisa o protestantismo vai somando, que não mudou nada. A prostituta mãe, a Igreja Católica, e a prostituta filha, a Igreja Protestante, são a mesma merda, a mesma porcaria, só saiu de uma merda para outra, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, na sequência dos vídeos, que esse aqui não vai dar não. Né? Todos os aspectos da vida incluíam, né, a formação da família, o sexo. Você tinha que dar satisfação até da sua vida sexual, assim como hoje os crentes exigem. Né? Assim como os padres exigiam a confissão. A alimentação, até no que você come, cara. Até o que você come, inclusive o Antigo Testamento, né, ele dá regra lá de que você pode comer e o que não pode. Né? Inclusive tem uma passagem no Antigo Testamento que o Deus bíblico é tão burro que diz que morcego é ave e coelho é ruminante. Né? Falando aí dos animais que podem comer e os que não podem. Então, aqui, e as guerras eram comandadas pelo quê? Pelas religiões, pelos papas, pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islã, sabe? As 3 piores religiões da face da terra. Então seguiam as orientações dos papas, mesmo quando estes papas mandavam envenenar os adversários, né? E levavam suas amantes para dentro do Vaticano. Meu amigo, se você conhecer as histórias dos papas, Papa que foi assassinado dentro do Vaticano, outros que foram, vendiam o papado, trocava por ouro, outros que herdavam o papado, era de família, como fosse hereditário, outros que tinham várias filhas dentro do Vaticano, outros que faziam berel lá dentro do Vaticano, esse aqui é um, né? Como o infame Alexandre V, né? Que fazia lá dentro do Vaticano, um bordel lá dentro, que havia reinado no ano de 1504. Já na época do Lutero, o Papa Leão X, da família Médici, era acusado de farra e sodomia dentro do Vaticano. Né? A ele se atribuía a frase: já que Deus nos deu o papado, vamos aproveitar. Já que Deus nos deu o papado, vamos aproveitar. Tá errado ele? Não, tá certo ele, porque você é que é o besta religioso. Você é que é o babaca nessa história. Infelizmente, sabe? Infelizmente você é o babaca. Porque sabe o que foi que esse mesmo Papa disse aqui, o Leão X? Ele afirmou, pouco antes de morrer, preste atenção, a fábula Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativa que seria um erro avisar aos incautos do seu engano. Ou seja, o Papa confessou que é uma fraude Jesus Cristo, que eles criaram o tal do Jesus Cristo. Mas é um tapa na cara de vocês e vocês não querem admitir, porque precisa dessa muleta religiosa para engolir, para viver, cara. Bota coisa na tua cabeça, quando tu morrer, não tem céu, galardão algum, porque vocês são muito gananciosos. Pensa num bicho ganancioso é o crente. Dá com a mão esperando com a outra. Quem dá aos pobres empresta a Deus. E Deus é o quê? E tá o quê? Agiotando Deus? Né? Para receber em dobro de Deus. Olha como vocês são escroto. Aí você diz que Jesus está nas portas, está voltando. Interessante. Se Jesus está voltando, por que vocês só vivem querendo prosperidade? Prosperidade. Hein? Fui abençoado. Jesus me deu um carro pagando em 60 prestação. Sabe? Não paga não para ver se ele não toma, seu retardado. Sabe? Então esse Leão X aqui, ele mesmo confessou, porra, que Jesus não existe, é uma grande fraude, e você que é o babaca continua dentro dessa merda aí. Mas mesmo quando as lideranças religiosas não davam bons exemplos, ninguém pensava em romper com a igreja, né? O que se discutia há mais de 200 anos, antes de Martinho Lutero, era realizar reformas sem rupturas na igreja. Por quê? Porque a igreja estava muito escancarada a putaria dentro da igreja. Estava muito escancarada a putaria dentro da igreja. Tinha papa sendo morto lá dentro, tinha cabaré lá dentro, tinha sodomia lá dentro, tinha a puta que pariu lá dentro, sabe? Tava muito das caras. E Martinho Lutero, na realidade, ele queria era se casar, pra quem não sabe, sabe? Ele era doido pra se casar, mas como a igreja proibia, fazia as putarias dele lá dentro, né? Vamos lá.
de todas as figuras que podiam conseguir mudar de fato os vícios estruturais do cristianismo, uma das mais improváveis era o monge alemão Martin Luther. Não é, não é aquele do Superman, não, né? O Lex Luthor, não, né? Martin Luther, que ficou conhecido em Portugal como Martinho Lutero. Seria dele o pontapé inicial para provocar um racha definitivo no cristianismo e na Europa. Cristianismo na Europa, porque o cristianismo já havia rompido lá o cisma do Oriente, onde ficou a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, lá, Roma. Antes do século XVI, antes que o século XVI acabasse, o norte do continente era protestante, o sul católico, mas ao custo de muitas mortes. Muitas mortes, gente, sabe? Lutero era um monge de 33 anos quando divulgou um tratado de 95 teses a respeito da doação de dinheiro para a igreja garantir o perdão dos pecados. Pense numa coisa, crente. Não existe pecado. Eles criaram o pecado para você pagar por ele. Para você pagar pelos pecados. Foi para isso que foi criado. Existe crime. E era o que mais esse povo religioso comete. A chamada venda de indulgências vinha sendo criticada havia décadas, antes de Lutero, mas ainda era realizada com frequência. Mas qual foi o problema que Lutero discutiu quanto à indulgência? Vamos ver. Naquele momento, as indulgências eram para levantar verba para uma nova sede do catolicismo romano. Né? A verba era para a versão atual da Basílica de São Pedro, né? Que ainda hoje é a maior igreja, né, do mundo. Os vendedores de indulgências se aproximavam da cidade, da região onde Martinho Lutero vivia e lecionava. O monge vinha debatendo o assunto em seus sermões desde abril do ano de 1517. Ele perguntava, por exemplo, por que o Papa, sendo um homem rico, precisava pedir dinheiro ao povo pobre. Muito bem, Martinho Lutero, muito bem. Você fez uma boa pergunta. Por que os pastores ainda hoje cobram dinheiro da pobre ralé do povo fudido, lascado, né? Por quê? A mesma merda. Você não mudou nada, cara. Você só piorou. A merda só ficou pior ainda, né? Pra quem não sabe, quem deu origem à reforma mesmo, quem deu origem mesmo foi o Calvino, o João Calvino, que nós vamos entrar aqui na história no próximo vídeo. Nós vamos entrar no João Calvino. Definitivamente, o Martinho Lutero acreditava que o pontífice provavelmente não estava sabendo, o pontífice, o Papa, o Martinho Lutero acreditava que o Papa não estava sabendo, né, a respeito dessas cobranças absurdas, né, de indulgências. Estavam vendendo pecado pelas costas do padre. Do Papa. Ele não ficou contra a Igreja Católica, contra o Papa vender indulgência. Ele ficou contra estarem vendendo pelas costas dele. Sabe aquela história lá do Malaquias 3,10, né? Tragam o dízimo à casa do Pai. Se você pegar antes, você vai ver que ali o Deus bíblico, na realidade, os caras que escreveram, estavam reclamando de líderes religiosos, de sacerdotes que estavam roubando da casa lá, né? Do dízimo, né? Para levar a casa do Pai ao celeiro, que era ali para dar para as tribos de Israel, né? O órfão, a viúva e o necessitado. Então, era pastor roubando pastor. A mesma coisa dentro da igreja, né? Estavam roubando do Vaticano. E o Martinho Lutero, né, ficou contra isso. Exatamente, ó. Martinho Lutero defendia que o pontífice não estava sabendo, né, a respeito das promessas absurdas que os cobradores faziam, diziam até que não era necessário sequer se arrepender ou mudar de atitude. Não precisava sequer se arrepender ou mudar de atitude. Bastava pagar e pronto, estava tudo resolvido. Você tinha uma passagem sem escala diretamente para o céu imaginário. Sobre a venda de indulgências, só para encerrar, pessoal, diferentemente do que muitos pensam e os livros didáticos repetem, Martinho Lutero não era contra as indulgências, como ele mesmo afirma em sua tese número 71. Seja excomungado, diz o seguinte a tese, seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Próprio Martinho Lutero. Tese 71. Seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra as verdades da indulgência apostólica. Na verdade, Martinho Lutero era contra a venda das indulgências, porém inescrupulosos, como era o caso do frade dominicano John Tetzel, com quem Martinho Lutero
Martinho Lutero entrou em atrito direto. Aliás, Tézel acabou sendo condenado, embora mais tarde perdoado, por ter cometido fraude e desfalque contra a Igreja Romana. Então, Martinho Lutero jamais ficou contra a indulgência. E a reforma se dá mais na frente por conta de reis, né, imperadores alemães, e também do João Calvino, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Dê um like aí, comente. E aquele que puder contribuir para o canal, contribua, tá ajudando a esse trabalho, a libertar mais pessoas. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.